13 a 35. Proclamação do Evangelho escrito segundo São Lucas. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estados. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado, enquanto iam conversando e discorrendo. O mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vedados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: e de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhes: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. Agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, como sois tardo de coração para creres em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicavam-lhes em que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisessem passar adiante. Mas eles forçaram a parte. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, o partiu e serviu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte,
contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinha reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Que a santa palavra, o santo evangelho, perdoa os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. A gente vê, meus irmãos, essa passagem que está em Lucas 24, do 13 ao 35, onde Jesus ele ia caminhando com 2 discípulos de Emaús. E eram os discípulos que Cleofas, um deles, era que tinha andado com João Batista. E ele, vendo o que tinha se sucedido, Jesus se aproximando e começou a falar com eles da Escritura, o que tinha de acontecer para que se cumprisse as Escrituras. Mas eles não reconheceram Jesus ao caminhar. E Jesus, conversando com ele, Jesus fazia como se nada tivesse ali acontecido durante aqueles dias. E lá ele dizia: será que você é o único forrasteiro que por aqui anda, que não sabe o que aconteceu? Aí Jesus vai e pergunta a ele o que era que tinha acontecido. E ele vai e diz: olha, aquele o qual a gente esperava que ia ser o rei de Israel, a quem ia restaurar Israel. Por quê? Mas Jesus começou falando da Escritura para que eles compreendessem o que Jesus tinha de passar, sofrer ali diante daquela situação, de ser pregado na cruz, de ser morto e ressuscitado. E eles, conversando com Jesus, ao tempo todo, eles não conheceram Jesus. Até uns mesmo dizia que estava triste pelo que tinha acontecido, porque esperava o rei de Israel ser uma pessoa que fosse restabelecer Israel ali aos olhos. Mas Jesus disse: é necessário que tudo isso aconteça. E a palavra nos mostra também que eles acreditavam por Jesus ser uma pessoa que realizava e tinha poder em suas obras e palavras diante de Deus. Ou seja, o que Jesus fazia, a mão de Deus estava sobre ele, porque ele era Deus. Mas o povo ali, muitos ainda estavam com o seu coração trancado, de não reconhecer Jesus, de não conhecer o que Jesus tinha realizado, o que Jesus era capaz de passar por a morte, ser crucificado e ressuscitar. Mas aí depois eles começaram a dizer que já era 3 dias que isso tinha sucedido e que nada tinha acontecido. Aí eles vão e dizem: mas uma mulher das que andavam conosco foi até o túmulo de Jesus de manhã e lá teve uma visão de anjos que o corpo de Jesus não estava lá. Aí eles vão e dizem também que uns dos discípulos de Jesus também foram lá e viram a mesma coisa. Ou seja, Jesus, ele ainda não estava se apresentando publicamente, porque Jesus, ele ainda não tinha subido até o céu. A palavra também diz que Jesus até quis passar adiante, mas ele voltou atrás. Aí foi onde eles já começaram a querer que Jesus ficasse com ele.
Eles começaram a sentir um toque de Deus, mas a palavra diz que eles só conheceram Jesus quando eles sentaram à mesa, que Jesus abençoou o pão e foi partido. A palavra também diz que Jesus desapareceu. E dizia então um para o outro: não se abrasava o nosso coração? Às vezes, meus irmãos, nós sentimos o toque de Deus em nossas vidas, mas às vezes até nós deixamos que a graça de Deus passe. Que nós possamos sentir a graça de Deus e querer permanecer com ela. E para permanecer com a graça de Deus é necessário caminharmos, sermos discípulos e discípulas de Jesus. Maria Madalena foi aquela mulher que foi expulsa por Jesus, os 7 espíritos. Mas depois de ser expulsos, ela foi uma discípula fiel que acompanhou Jesus. Por que Jesus apareceu a ela? Porque ela acreditou que Jesus ia ressuscitar. O que Jesus havia dito, que os profetas, desde Moisés, teria anunciado que tudo isso ia acontecer. Ele ia ser crucificado, ia ser morto, ser crucificado, mas que ia ressuscitar. Maria Madalena, ela guardou no seu coração e quis ir até o túmulo de Jesus para ver Jesus ressuscitar. Os discípulos de Jesus que tinham uma proximidade maior com Jesus, eles não tiveram esse entusiasmo de querer ir até lá. Com medo, às vezes, até dos judeus, porque os judeus ficaram querendo prender e matar os discípulos. Mas Maria Madalena, no seu coração, quis ver Jesus ressuscitado. Por isso ela foi até lá. E Jesus apareceu a ela. Da mesma forma que Jesus apareceu a Maria Madalena, Jesus aparece. Mas pode aparecer assim como os discípulos de Emaús. E nós podemos até sentir essa graça de Deus, esse toque de Deus em nossas vidas. Podemos até querer que Jesus já permaneça conosco, mas Jesus já diz: a tarde declina. E eles até diziam: fica conosco. Já anoitece, mas já era um tempo em que Jesus, como diz a palavra, que tinha desaparecido. Ou seja, Jesus teve um percurso todinho conversando com eles. Eles não reconheceram Jesus. Quantas vezes Jesus também não bate na porta do nosso coração e diz: olha, deixa eu fazer morada no teu coração, para que o teu coração ande mais inquieto. Porque são tantas as coisas que nos preocupam, as inquietações no silêncio. A palavra diz que quando nós estamos com os olhos fechados, é que nós sentimos o barulho de nossa alma, do nosso coração. Enquanto nós estamos na agitação do dia a dia, nós sentimos aquele vazio, mas não sentimos o barulho no nosso coração, na nossa alma. A agitação, a inquietação. E que isso só pode ser preenchido pela graça e o amor de Deus. Por que às vezes nós estamos inquietos? Porque às vezes precisamos sermos preenchidos pelo amor e pela graça de Deus. Assim como os discípulos de Emaús diziam: abrasava o nosso coração. É assim também o toque de Deus. Como ela dizia, a gente não se explica que Deus age em nós. Não, meu irmão. Só quem conhece o meu sofrimento, o seu sofrimento, que cada um passa, é Deus. Você sente um corte em sua mão. Você sabe a dor que você está sentindo. Eu não sinto esta dor,
Você quem sente. É Deus quem sente esta dor. Nós podemos sentir o tamanho da dor, mas não sentimos a dor. Assim também é as feridas que muitas vezes são causadas em nosso coração, pela nossa vida. E todos nós carregamos traumas, feridas, que precisam ser curados pela graça e a misericórdia de Deus. Precisamos sempre fazer como esses discípulos de Emaús, querer que Ele fique conosco, querer que Ele permaneça conosco. Mas para que isso aconteça, é preciso eu querer caminhar com Jesus. É preciso eu aceitar esse amor de Deus que cura, que transforma, que faz a nossa vida mais tranquila. A inquietação que muitas vezes tem nos deixado inquietos, transforma em paz, alegria. E uma vez que fomos curados pela graça de Deus, nós não somos mais a mesma pessoa. É algo novo. É como se você fosse curado e não tem mais medo de passar por aquilo, porque você já não sente aquela dor e não sabe mais como aquela dor, porque Jesus já curou. Então assim é a graça de Deus que acontece em nossas vidas quando nós somos tocados, libertados, curados pela graça de Deus. E precisamos sempre deste amor abrasador de Deus. Precisamos que Jesus ele venha ficar conosco, como esse discípulo dizia. Depois ele diz, olha, já é Simão que anuncia, o Senhor ressuscitou. Eles viram e acreditaram quando eles acompanharam lá Jesus ao túmulo, que viram Jesus aparecendo a eles. Como esta passagem, Jesus ainda não tinha subido até o céu. Por isso que Jesus, quando eles começam a reconhecer Jesus, Jesus desapareceu. Jesus disse aos discípulos, olha, é preciso eu subir até o Pai. Mas Jesus prometeu o quê? O Espírito Santo, a promessa, Pentecostes. É o Espírito Santo de Deus que vem agir em nós, permanecer em nós, para nos dar força, para nos fortalecer. Foi assim que aconteceu com os discípulos quando eles estavam com medo de portas trancadas, com medo de sair pelas ruas de Jerusalém e dizer, olha, esses são aqueles que andavam com Jesus, eles tinham este medo. Mas quando Jesus soprou-lhes a paz sobre ele e soprou o Espírito Santo, ele já não tinha este medo tanto. Eles já andavam, já anunciavam o Evangelho de Deus novamente. E Jesus diz, olha, ide e anunciai o Evangelho da paz. Isso fica para mim, para você, que sente um toque de anunciar a palavra de Deus. Porque Jesus diz, olha, eu sou a luz do mundo e vós serais a luz. É preciso que esta luz ela brilhe através uns dos outros. Porque Cristo é a luz, mas nós precisamos acender a luz dos corações. A gente vê que Jesus tinha 12 discípulos, mas Jesus convocou 72 e a palavra diz, por onde Jesus ia passar, eles iam à frente. Era como João Batista, ia preparar o caminho para aquele que vinha. João Batista ia olhar para as sandálias, mas ele mesmo diz que não era digno de desamarrar as sandálias. Mas precisava os corações ser preparados para que Jesus, onde passasse, fosse tocado, fosse curado. E assim também acontece com cada um de nós. Quando nós anunciamos Jesus, Jesus pode vir tocar no nosso coração.
Nós podemos receber a graça e a cura, mas Jesus, ele precisa de cada um de nós e anunciar. Jesus, ele pode curar. Jesus, ele pode nos salvar. Jesus, ele pode nos libertar. É isso que nós precisamos. Anunciar Cristo, que pode curar, que pode salvar e que vai nos libertar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.